olha que eu comprei ontem. E eu não comprei por causa do Zachary Quinto. Ok, talvez tenha me influenciado um pouquinho. Ai meu Deus, tem um bicho lá fora, não entra no meu quarto. A primeira coisa que eu pensei quando eu vi a capa desse filme foi que eles não colocaram o ganhador de um Oscar aqui em cima. Por quê? Sempre colocam o ganhador de 2 Oscars, de 7 Oscars, de todas as categorias do Oscar. E não tem aqui. Se tivesse uma intro, ela passaria aqui agora. Essa foi minha intro. Então, eu não gosto quando as pessoas não tomam responsabilidade pelas coisas que elas estão dizendo, a não ser que elas digam claramente e abertamente que elas não sabem do que elas estão falando, porque elas não pesquisaram direito. Mas eu odeio particularmente quando os meus professores não querem tomar responsabilidade pelas coisas que eles estão dizendo, porque eles têm que me ensinar aquilo e eu quero ter confiança no que eu estou aprendendo. Então, a minha breve passagem pela faculdade até agora, que só estou lá há alguns meses, tiveram 2 professores que me chamaram muita atenção pela falta de coragem deles de tomar aquela responsabilidade pra eles do que eles estavam falando sobre a determinada matéria. Tem o caso 1, ok, de acordo com o autor, com o que ele disse, com o que está escrito aqui, que nós analisamos, mas basicamente são as palavras do autor que ele falou, na verdade escreveu, e nós lemos aqui, chegamos à conclusão junto com ele, junto com a conclusão dele, então, que A é igual a B. Mas em determinadas circunstâncias, é possível que A não seja B? Então, o autor, ele diz que A é igual a B. A sua pergunta é muito legal, a sua pergunta eu achei interessante, é bom inferir isso também, que A é igual a B, porque o autor falou isso, tá aqui, você pode ler, eu acho que você teria chegado a essa conclusão também se você tivesse lido mais completamente. Desculpa pelo barulho, gente, é porque estão fazendo uma obra aqui do lado, então... Mas assim, pode não... uma coisa não ser a outra. Olha, na verdade, o autor, o que ele fala aqui, que nós analisamos e nós compreendemos depois da leitura, é que A é B. A maioria das vezes A é igual a B, e ele diz isso explicitamente aqui, você pode checar depois que o autor diz que A é igual a B. Entendeu? Basicamente, o professor não respondia nossas perguntas, ele simplesmente repetia o que estava no texto que ele tinha dado pra gente. Além desse, professor, tem um que eu tô tendo agora que é basicamente assim. Então é isso, vocês podem ver que A é muito legal, A é muito interessante, a gente pode estudar bastante, se focar bastante em A, B também. E eles têm uma relação, esses dois, A e B, e o autor até menciona isso, que eles têm uma relação, vocês podem ver lá, vocês deviam estudar, ler o que o autor diz, apesar de eu não estar falando nada com nada, e que o que eu falo também não tem nada a ver com o que o autor diz, mas tenho certeza que isso ajudaria na prova, porque eu vou perguntar o que o autor falou, não o que eu disse aqui. Então isso significa que A é sempre B. Não, eu quero saber primeiro o que você acha. Eu acho que depende. Muito bem. Muito bem. Então, depende. Você acha que depende? Eu acho que depende. O que você acha? Bem, A é muito, muito interessante mesmo. É uma coisa que nós vamos nos focar bastante. A e B é mais ou menos, B não é tão interessante assim, a gente pode dar um papel mais secundário pro B, você mesmo falou que eles têm uma relação, você nas suas palavras falou isso, eu ouvi muito bem você falar que eles têm uma relação, então você que falou isso, você também falou que depende, e eu acho que é mais ou menos isso, não é exatamente o que você falou, mas eu provavelmente não vou explicar o que você disse direito, só vou dizer que é mais ou menos isso, também não vou dizer o que é exatamente, mas é uma coisa assim. E com esse professor você não tem nem certeza do que tem no texto, porque ele não explica nada, ele só pede pra você se explicar. Esse segundo professor, eu também já mencionei ele no Twitter uma vez, porque ele começou, no primeiro dia de aula, quando ele tava falando sobre a matéria dele, ele foi falar sobre história, história da matéria. Ele começou dizendo que ele não era um historiador. Então, pra mim, dizer que você não é um historiador, você não é um professor, você não é um psicólogo, você não é um físico, e começar a falar daquilo é basicamente dizer que você não tem muita ideia daquilo que você está falando, então se você cometer um erro é completamente perdoável. Se eu estivesse falando com qualquer pessoa na rua, eu não sei muito bem por que eu estaria falando com uma pessoa na rua, mas se fosse o caso, e ela dissesse que ela não é uma historiadora e começasse a falar de história, eu até entenderia, porque é uma pessoa
na rua. Ela não tava planejando me dar uma aula de história no meio da rua. Mas vindo de alguém que sabia que ia dar aquela aula e que é responsável pela minha educação, eu não acho adequado. Então, até um futuro próximo.